Está aparecendo para vocês já a tela? Agora tá. Tá? O slide da Raquel está Sim. aparecendo? Tá. Eu estou vendo. Nossa, que Obrigada. capricho. Peraí, tem alguém querendo entrar aqui. Aí. Deixa eu permitir aqui, pronto. Gente, então, sejam todos bem-vindos, quem está aqui pela primeira vez. Sintam-se em casa, eu costumo dizer que a gente é uma família, né? Então, a gente já tem esse grupo que tem bastante tempo já, mas para trocar conhecimento mesmo e agregar conhecimento. É muito bom ter vocês aqui. A nossa convidada de hoje é a doutora Raquel Freire. A Raquel, ela tem uma empresa de consultoria ambiental chamada Limno Sul, né, que presta serviço ambiental, e a Raquel trabalha com zooplâncton na Limno Sul. A Raquel possui graduação em Ciências Biológicas pela Unicinos, mestrado e doutorado em Biologia também pela Unicinos, e ela tem experiência em ecologia de zooplâncton, levantamento de fauna aquática, ecotoxicologia e educação ambiental, e ela também é professora de pós-graduação, né, Raquel? A Raquel vai falar um pouco para a gente sobre ovos de resistência zooplâncton, né, e o tema da palestra dela é Despertando a Vida Dormente Zooplânctônica em lagoas temporárias no sul do Brasil. Raquel, pode ficar à vontade para se apresentar melhor, tá? Vocês podem deixar a mensagem aí no chat, no final a gente abre com perguntas. E é isso. Olá, pessoal. Então, obrigada pela presença de todos aí da noite. Eu fico extremamente honrada de receber vocês, né? Figuras tão importantes e o pessoal interessado aí. É realmente muito prazeroso. E, Tainá, eu gostaria de fazer um agradecimento à tua pessoa. Está sendo realmente um diferencial aí, principalmente nesse período de distanciamento. Eu acho que o único legado que a gente tem dessa pandemia positivo é essa integração, essa troca de conhecimento que a gente está tendo através desse grupo. Eu não sei se eu posso apresentar, compartilhar minha tela já? Tá. Pode ficar à vontade. Então, pessoal, novamente, para quem está entrando, a Tainá já entrou, então eu não vou perder muito tempo me apresentando novamente. O título da minha palestra de hoje, então, é Despertando a Vida Dormente Zooplantônica em Lagoas Temporárias no sul do Brasil. Só fazendo um pequeno resumo, né, do que a Tainá já falou, não vou entrar nesses detalhes de formação, mas a minha experiência com ovos dormentes, ela data lá da época da minha iniciação científica, no qual eu cultivava dáfnias e seriodáfnias para ensaios ecotoxicológicos. E muitas vezes eu observava a presença de efípios aí na carapaça de algumas dáfnias, principalmente das dáfnias. E eu ficava muito curiosa em relação a isso, né? Poxa, o que aconteceu nos meus cultivos que tá aparecendo ovos de resistência, tá? Com algum problema, né? E já fazia várias perguntas a respeito dessas estruturas tão encantadoras. E depois, posteriormente, aí eu tive a oportunidade no meu mestrado de trabalhar realmente focando nessa diversidade do banco de ovos e no doutorado também seguindo essa linha de pesquisa. Bom, então eu gosto de começar falando sobre os ovos dormentes, apresentando para vocês. Qualquer coisa, pessoal, se não estiverem me escutando bem, o chat está aberto aqui, tá? Podem falar que eu tô vendo. Mas, retomando aqui, eu gosto de começar o assunto falando sobre os ecossistemas de interesse, né, do meu estudo, que são as lagoas temporárias, né? Então, essas lagoas temporárias, pessoal, elas são ambientes, ecossistemas que apresentam grandes flutuações hidrológicas ao longo do ano, tá? Aqui no Rio Grande do Sul, né, quem trabalha aqui sabe que as épocas que elas começam a encher, lá por abril, né, é o mês que elas começam a encher, e elas permanecem aí um período de maior nível da água até outubro, por aí,
E no período do verão, a tendência desses ambientes é secar. Então, nós temos ou uma redução drástica na coluna da água, ou até mesmo, em alguns ambientes, uma seca total, como a gente pode ver aqui nessa imagem. Né? Aqui nós temos um ambiente totalmente seco e aqui nós temos ele com a presença de lâmina d'água. E agora, para os curiosos, né, a gente fica pensando como que, logo após uma hidratação nesse ambiente, no retorno das chuvas, nós já conseguimos encontrar organismos presentes nessa coluna da água de uma forma tão rápida e em alta diversidade, muitas vezes. Então, eu apresento para vocês ambas as fases do zooplâncton, né? Quando esse ambiente está seco, o que predomina nesse local, que na verdade ocorre na maioria das vezes, são as formas dormentes desses organismos, os efípios, né? Ou outros ovos de resistência também, que eu vou falar mais para frente. Então, a gente trabalha com duas fases do ciclo de vida distinto desses organismos. A fase dormente e a fase ativa, no qual eles estão lá presentes na coluna da água. Bom, então, como que esses organismos eles conseguem se adaptar a uma condição como essa? Porque eles têm adaptações morfológicas, né, e fisiológicas e alteração no seu ciclo reprodutivo. Então, de maneira geral, esse exemplo aqui que eu estou dando para vocês é o ciclo reprodutivo de cladócero, mas que serve para a maioria dos rotíferos. Então, para ambos a gente pode citar como exemplo. Na maioria das vezes, então, o que acontece nesses ecossistemas é uma reprodução via partenogênese, uma reprodução assexuada, no qual fêmeas vão gerar fêmeas idênticas geneticamente. Porém, quando as condições ambientais elas flutuam, né, quando a gente tem uma alteração negativa nesses ambientes, né, esses organismos eles podem alternar esse ciclo para um ciclo reprodutivo sexuado, no qual eles vão então se reproduzir, né? Vai ter machos nessa população, vão se reproduzir com as fêmeas e então vão gerar os ovos efipiais, né? Que vão então servir como uma reserva biológica, né, e genética para futuros eventos de retorno das condições adequadas para esse ambiente. Um adendo aqui é que os copépodas, né, eles também, no caso dos calanoides, também produzem ovos de resistência, enfim, só que o ciclo reprodutivo ele se dá de maneira sexuada. Mas é apenas a seca que leva à dormência? Na verdade, não, né? Qualquer alteração que possa interferir na qualidade, né, na sobrevivência desses organismos num determinado ecossistema, pode estimular a formação desses ovos dormentes. Então, alterações nas variáveis liminológicas, pH, temperatura, turbidez, podem estimular, até mesmo impactos ambientais, alterações na densidade. Então, à medida que seca, essas lagoas aumentam muito a densidade, também favorecendo a formação desses estádios dormentes. Predação, nós temos artigos que mostram isso. A qualidade do alimento, então, uma má qualidade também pode estimular. Então, são diversos os fatores, não só a seca. Mas faço um comentário rápido aqui que a maioria dos estudos, eles focam em dois principais fatores, que é a alteração no hidroperíodo e na temperatura, tá? Só que aqui no Brasil, em clima tropical e subtropical, como aqui no Rio Grande do Sul, isso já não é tão marcante, né? Essas alterações como em clima temperado. Então, a maioria dos estudos realizados aí afora, em clima temperado, vão focar nesses dois fatores. Aqui no Brasil, muitos estudos têm relatado já a questão das variações hidrológicas desses ambientes, associado também às variações liminológicas. Dando continuidade, então, e falando um pouquinho mais desses mecanismos para vocês, eu trouxe aqui dois principais mecanismos que esses organismos eles utilizam para entrar na dormência, né? Que é a diapausa e a quiescência. Esses processos, pessoal, eles são independentes e exclusivos. O que eu quero dizer com isso?
que quando um organismo apresenta diapausa, ele não vai apresentar quiescência, e assim vice-versa, tá? Então, vamos apresentar para vocês a diapausa, que nem a Tainá estava me perguntando como que são esses ovos, né, como diferenciá-los. Presta atenção que esses ovos, eles apresentam uma coloração mais escura, né, eles geralmente também são mais espessos, e costumam apresentar aí entre 1 ou 2 embriões dentro, tá? Então, a diapausa é caracterizada pela formação desses estágios específicos, né? Outra coisa muito interessante é que esse estímulo, ele vai agir no período que antecede a diversidade ambiental. Então, antes de ter a seca, antes de ter a variação nas condições ambientais, né, a predação, enfim, seja qual for a alteração, esse organismo ele já vai perceber esses sinais e ele vai conseguir já produzir esses ovos dormentes. Então, costumam muitas vezes sincronizar com o tipo de ambiente que eles estão presentes. E algo muito interessante é a viabilidade a longo prazo, né, pessoal? Esses ovos permanecem aí por décadas. Eu vou mostrar uns exemplos aí para vocês, muitas vezes ainda viáveis. Outro fator muito curioso é que eles apresentam uma fase refratária. O que é fase refratária? Mesmo que você exponha a ele as condições adequadas para a sua eclosão, ele pode não responder e não eclodir. Isso acaba sendo muitas vezes uma vantagem, né? Quando tu tem aí uma alteração no ambiente, não utilizar toda a tua reserva de banco de ovos. Tu tá na fase refratária, ele não vai responder. Vai ter a possibilidade de, a posteriori, né, eclodir. Aqui tem uma imagem, né, de uma dáfnia, que está carregando aí um efíbio, com 2 embriões aqui, ó. Calanoida também, os copépodes calanoida, eles também apresentam formação de estágios dormentes, né, e específicos de diapausa, e uma parte também dos rotíferos também apresentam esse tipo de estratégia. Aqui alguns exemplos para vocês, então, né? Já conseguimos ressuscitar dáfnias, não eu, tá? Mas outros estudos já conseguiram ressuscitar dáfnias aí com 125 anos, né? Conseguiram fazer datação carbônica, enfim, através lá dos centímetros que foram encontrados, e verificaram, né, esse tempo, né, realmente encantador de viabilidade. A rotífera geralmente tem uma menor viabilidade ao longo do tempo, né? Apesar que também 35 anos é muito tempo. Diáptomos, os diáptomos, eles são copépodes calanoida, 400 anos, e recentemente, se não me engano, em 2017, nós tivemos um registro de 700 anos para a Daphne. E a quiescência, então, pessoal? Bom, a quiescência, diferente da pausa, ela não tem a formação de um estágio específico. Esse organismo, ele reduz o seu metabolismo, né? E ele não tem aquele tempo que eu comentei com vocês de adaptação, tá? Ele reduz o metabolismo, já entra na dormência, e o retorno, ele é muito mais imediato, né? Quando retorna às condições adequadas à sobrevivência, a tendência é que eles rapidamente colonizem o ambiente. Em contrapartida, não costumam ter uma viabilidade a longo prazo. Exemplos, os copépodes, ciclopoida, apresentam esse tipo de dormência, e também os rotíferos, bideloideias. Então, pessoal, falando um pouquinho do destino desses ovos dormentes, tá? Eles podem apresentar diferentes destinos no ecossistema aquático. Então, quando eles são lá produzidos através da reprodução sexuada, eles podem, e costumam, na maioria das vezes, afundar para esse sedimento, né, e permanecer aí acumulado no banco de ovos, ou então eles podem vir a flutuar. Então, essa também é uma outra adaptação muito interessante desses organismos. Visto que se eles estão flutuando e existe uma conexão entre esses ambientes, eles podem muitas vezes se conectar entre esses ambientes e gerar uma certa dispersão já, né? Outro fator interessante que é importante comentar é que existe o banco de ovos ativos. O que seria isso? Seria essa camada mais superficial presente no ecossistema, né? Que representa os ovos que têm maior possibilidade de emergência, de eclosão. Então, quanto mais tu vai tendo essa dinâmica na sedimentação, eles vão afundando,
menor será a sua viabilidade. Aqui eu trago para vocês um exemplo de um cladócero, né, que é Cymocephalus cerulatus, um dafinídeo, que ele apresenta a formação de ovos dormentes que tendem a afundar para o banco, para o sedimento. E falando um pouquinho agora da dispersão desses organismos, né, eles apresentam a dispersão exclusivamente passiva, ou seja, o que isso quer dizer? Que nós precisamos ter um agente que vá realizar essa dispersão, tá? Então, nós destacamos aqui duas principais formas de dispersão desses organismos, que é a zoocoria e a anemocoria, tá? Então, a zoocoria, ela é quando ocorre a dispersão via um vetor animal, né? O mais conhecido e citado na literatura são as aves. Então, as aves, elas podem carregar esses ovos tanto externamente no seu corpo, né? Pelas penas, patas, bico, o que a gente chama de ectozoocoria, como elas podem ingerir esses ovos e no momento que elas defecarem em um outro local, né? Que elas lançarem esses ovos em um outro local, elas vão então agir como dispersoras, tá? O vento, né, também bem citado na literatura. Já tem também estudos que mostram que anfíbios podem ser eficientes dispersores. Bom, então, fazendo aqui um apanhado sobre as características de ambas as fases, que é o que a gente vai tratar mais para frente, né? Elas apresentam algumas características importantes, mais relacionadas a cada uma delas. Quem trabalha com a comunidade ativa de zooplâncton sabe muito bem que ela apresenta uma variação temporal muito rápida e responde de forma acelerada às alterações no ambiente. Com isso, logo, nós precisamos de um maior esforço amostral. Então, coletar aí ao longo de várias estações, né? Então, elas vão representar as condições mais recentes desse ecossistema. Em contrapartida, a fase dormente lá presente no sedimento, ela é reconhecida por apresentar uma alta diversidade, tanto no tempo, né, acumulada aí nesse tempo, quanto espacialmente, tá? Então, muitos estudos dizem que tu avaliando, fazendo uma coleta, tu já tem uma alta representatividade dessa diversidade, tá? A maioria dos estudos com a comunidade zooplânctônica, elas tendem a avaliar uma fase, ou a ativa ou a dormente. Porém, é importante salientar para vocês que a maioria desses, quando você utiliza, melhor dizendo, conjuntamente ambas as fases, é muito comum nós encontrarmos espécies que são exclusivas de cada uma delas. De maneira que, quando tu aborda ambas, tu tem uma melhor representatividade dessa comunidade. Então, pessoal, essa foi uma introdução que eu trouxe para vocês. Agora eu vou entrar nos capítulos, né? Esse aqui foi do meu mestrado, um trabalho do meu mestrado, no qual eu avaliei a diversidade, né? E a composição do banco de ovos dormentes entre leitos de macrófita, né? E que apresentavam diferentes complexidades de habitat. Então, esse estudo ele foi realizado aqui no Rio Grande do Sul, numa região de altitude, que é em Bom Jesus. Então, o que seria esse habitat mais complexo para vocês entenderem? Elas apresentavam, dentro desse mesmo local, dessa mesma lagoa, ambientes de duas diferentes complexidades. A de maior, que é representada pela presença do gênero Sphagnum, né, as turfeiras. Então, observem que ele tem uma estrutura foliar muito mais complexa, uma arquitetura foliar muito mais complexa do que comparado com uma grama boiadeira, né, a Luziula peruviana. E com isso, muitos estudos têm demonstrado que essa maior complexidade, então, gera uma maior saturação de água, maior quantidade de refúgios, variedade de microhábitats que acabam favorecendo e muitas vezes nos proporcionando, então, uma maior riqueza de invertebrados aí.
Então, como foi feito o nosso delineamento? Nós selecionamos 3 áreas úmidas e nós realizamos a partição aditiva da diversidade, no qual a gente consegue fracionar essa diversidade e entender qual a escala espacial que mais está contribuindo para essa riqueza total, né, diversidade regional, por exemplo. Então, aqui nós temos, tá, as 3 lagoas, representando aqui uma lagoa, né? Esses pontinhos aqui são os cores, núcleo de sedimento que foram coletados. Então, foram 3 no habitat mais complexo, 3 no menos complexo e assim sucessivamente. Então, esses já são os meus resultados, né? A gente fez uma hidratação desses sedimentos coletados nessas lagoas e foi acompanhando a eclosão em vários dias. Dia 2, né, foi logo após a hidratação, 7, 14 e 21. Então, a gente foi observando o que ia emergindo desses sedimentos. Então, a gente encontrou esse resultado. A maior predominância foi dos cladóceros, né, como vocês podem ver aqui, né, a lona, quidorídeos estiveram bem representados também, né, calanoida também, que a gente não chegou à espécie, né, chegou só até a ordem. E os mais representativos dessa diversidade foram o Macrotrix elegans, né, com 1.308 organismos emergidos, seguido de Iliocriptus spinifer, 778. Aqui algumas imagens para vocês. Macrotrix elegans e Iliocriptus spinifer. Pessoal, se eu estiver indo muito rápido, por favor, é só comentar aqui. Dando continuidade, então, aqui nós temos as espécies, né, que ocorreram, até antes eu esqueci de comentar, no habitat mais complexo e menos complexo, tá? Mas o que eu quero chegar é exatamente nisso. Percebam que alguns, que nem Pseudocida bidentata, ela ocorreu exclusivamente no habitat mais complexo. Então, dentro da mesma lagoa, ela ocorreu só nesse habitat que apresentava uma maior complexidade, tá? E o mesmo para os calanoides. Olha só, não foi encontrado aqui nada. O que mais nós encontramos? Nós verificamos também que a composição ela foi distinta, né, entre esses habitats e que nós encontramos uma maior riqueza no habitat mais complexo. Esse NMDS ele mostra aqui uma certa segregação já entre esses habitats, evidenciando aí essa dissimilaridade na composição, né? E plotando as espécies que foram mais associadas a cada um deles, que nem aqui, ó, Pseudocida bidentata, bem caracterizado no habitat mais complexo. Então, a partição aditiva da diversidade, né? A partição, ela consegue nos dizer, então, quais foram as escalas que mais contribuíram. De maneira geral, aqui a gente tem, ó, o observado, tá? Nas 3 partições que foram feitas, e o esperado, ou seja, o que eu encontrei e o que o modelo nulo me mostrou que eu deveria ter encontrado, digamos assim, para vocês entenderem. Aqui nós temos a diversidade para a área total, e a gente fez também essa partição dentro de cada um desses habitats. Nós podemos observar, vamos olhar exatamente para essas 2 partes aqui, que eu acho que é o mais importante, é o achado desse trabalho, tá? Que é as espaciais mais finas. Então, vamos entender aqui para vocês verem, tá? Isso aqui em cinza médio, digamos assim, se refere à riqueza média por core, ou seja, aquela unidadezinha amostral, né? Aquele core, núcleo de sedimento que foi coletado. E esse preto aqui é essa variação entre esses cores. Aqui no habitat mais complexo, isso se deu em 80%, essa contribuição aqui, ó, na diversidade, nessa escala bem inferior. Ou seja, dentro da mesma área úmida, a gente abrigava uma maior quantidade de espécies. E quando a gente compara com o habitat menos complexo, essa é bem menor. Então, para a gente poder encontrar essa maior variação, esse incremento, digamos assim, na diversidade, nós tínhamos que aumentar a escala espacial, né? Nesse caso aqui nós temos a última escala, que é entre essas lagoas. Bom, o que esse trabalho, então, nos indicou?
achei que ia cair o celular. O que esse trabalho, então, nos indicou? Que hábitats mais complexos, né, eles não só abrigam uma maior diversidade, né, de invertebrados, bem como eles também acabam por contribuir para a recuperação desse banco de ovos dormentes, como a gente pode verificar, né, com a maior riqueza, composição distinta e maior contribuição nas escalas espaciais mais finas. Bom, não sei se eu tô rápida demais, ninguém comentou ainda, né? Mas então, damos continuidade aqui. Vamos passar agora para o próximo trabalho que eu fiz, em colaboração aí com pessoas muito importantes que ajudaram muito, né? Claudinha até e Fábio também foram muito importantes nesse trabalho, revisaram, enfim. Bom, esse trabalho eu mais ou menos desenhei ele na minha cabeça quando eu fiz a partição aditiva agora que eu apresentei para vocês, de hábitats de diferentes complexidades, né? Por quê? Porque eu pensava comigo, e se eu fizer uma partição aditiva da diversidade em uma escala muito maior? Por exemplo, ao longo de dois biomas, né? De uma região ampla. Então, aí surgiu a ideia desse trabalho, né? Que é esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu realizei a mesma análise estatística, né, o mesmo método de partição aditiva da diversidade, só que agora em uma escala muito maior, que foi 520 quilômetros de extensão, avaliando aí essa diversidade em lagoas temporárias ao longo, né, dessa planície costeira. Então, assim, muito legal é que a gente consegue também fazer já hipóteses, testar hipóteses também sobre a configuração de paisagem, né? Sobre a questão dos biomas que aqui estão envolvidos, né? Como a Mata Atlântica, que possui uma vegetação mais densa, né? Uma florestada, em comparação com o Pampa, que é uma vegetação mais rasteira, gramíneas, né? Então, a gente tem essa diferença que também será refletida na nossa partição. Então, como que a gente fez esse desenho para vocês entenderem? Selecionamos 6 lagoas em cada um desses biomas. Dentro de cada lagoa, nós coletamos os cores, né? E foram 5. 5 cores dentro de cada uma dessas lagoas, tá? Para os 2 biomas. No total, nós tivemos 60 cores para colocar nesses experimentos e acompanhar essa emergência dos invertebrados. Bom, vou detalhar um pouquinho mais para vocês aqui para entenderem como é que foi feito. Então, a escala mais fina, tá? Da minha diversidade. A escala mais fina é o alfa, né? Que vai representar, na verdade, a minha riqueza média por core, tá? A minha beta 1, minha segunda escala, ela considera a variação na composição entre os cores. Ou seja, se eu, por exemplo, encontro 5 espécies de zooplâncton aqui, será que se eu comparar com o meu 2 eu vou ter mais 1, 2, 3, eu vou aumentar? Então, eu consigo ver isso numa escala dentro de área úmida. Dentro de cada área úmida. Depois eu aumento a minha escala e eu comparo também entre as áreas úmidas, né? Existe variação entre essas áreas, totalizando 12 no caso. E a minha última escala, aquela mais ampla, entre biomas. Então, eu fiz essa partição total, que eu mostrei para vocês. Eu fiz também essa partição por bioma. Então, dentro de cada um dos biomas, eu também fiz essa partição, gerando 3 no caso. Associado a isso, também para conseguir entender um pouquinho mais o que está influenciando nesses resultados, nós coletamos aí algumas variáveis, né, físico-químicas da água e estruturais do habitat, né, como pH, condutividade, macrófitas, né, presença de macrófitas, enfim, hidroperíodo. Então, várias informações a gente coletou. Agora melhorou minha câmera aqui. E no caso isso foi interessante porque a gente conseguiu medir uma heterogeneidade, né, entre esses hábitats ao longo da planície costeira e dentro desses biomas, né. Aí, se a gente encontrasse alguma variação entre esses biomas, a gente conseguia pontuar melhor quais eram as variáveis que poderiam estar influenciando. Bom, no último eu não falei, no último trabalho eu não falei sobre os experimentos, né? Até porque não dá tempo
eu ficar falando muito sobre isso. Mas decidi falar nesse para vocês terem uma noção da rotina de laboratório, tá? Que na verdade é muito similar entre todos os trabalhos apresentados aqui. Então a gente hidrata esse sedimento com uma água deionizada, né? Que a gente coloca essa água até 2 centímetros acima da superfície do sedimento e vai acompanhando as eclosões. Nesse trabalho aqui, eu acompanhei ela de forma mais constante. Então, a cada 48 horas eu ia vendo o que ia emergindo. No primeiro lá, a gente tinha uma janela um pouco maior. Então, nós controlávamos também fotoperíodo, temperatura, né, que era 23 graus, com oscilação de mais ou menos 2, e fotoperíodo de 12 horas luz, 12 horas escuro. Então, vamos aos resultados. Nessa partição, então, nesse trabalho, nós encontramos 72 taxas, distribuídos aí em 5.767 indivíduos, tá? Os cladóceras foram mais representativos, apesar de terem uma equitabilidade, digamos assim, entre ambos, né? Porque rotífera foi 35 espécie, taxa, né? Porque nem todos a gente chegou à espécie. Então, dentre os cladóceros, a família mais representativa foram os quidorídeos, né, com 25, e para a rotífera, a notomatide. Aqui uma fotinho para vocês, né, dos mais representativos: Ovalona glabra, Macrotrix esquamosa, rotífero adimeta e Lecanibula. Então, o que a gente encontrou de resultados? Em relação à nossa riqueza, né, rarefeita, a gente verificou que ela foi superior, a nossa riqueza extrapolada, né, ela foi superior no bioma Pampa, quando comparado com o Mata Atlântica, tá? Que nos deu aqui 108 para o Pampa e 50 para o Mata Atlântica. Com relação à heterogeneidade, né, utilizando aquelas variáveis que eu mencionei para vocês, nós geramos aí um valor de heterogeneidade de 0,41 e nós testamos também entre as lagoas dentro de cada bioma, que foi similar, né, que isso é importante para poder entender um pouquinho esses padrões. E quando a gente compara os dois biomas entre eles, nós verificamos que as variáveis ambientais entre os biomas apresentaram variação, né, significativa. Então, em relação à composição, o que nós encontramos? Ela foi distinta entre os dois biomas. O nosso P foi significativo. E aqui, analisando esse NMDS, a gente plotou da seguinte forma, né? Aqui são as lagoas, os números, e essas ramificações aqui são os cores, mostrando o quanto variou. Percebam que realmente nós tivemos uma variação na composição muito pronunciada, né? E quando nós avaliamos o subconjunto de variáveis, né, que influenciou nessa dissimilaridade na composição, nós verificamos que as variáveis físico-químicas da água foram muito importantes nessa dissimilaridade. Então, vamos lá para a nossa partição, né? Agora que eu vou apresentar ela em gráfico, em tabela, perdão, porque eu acho que é mais fácil de entender. Nós temos aqui alfa, beta 1, beta 2, beta 3 e a nossa total, tá? Essa é a partição para toda a região. A maior contribuição foi na escala beta 2. Lembram lá? Beta 2 entre lagoas, né? Então, significa que entre essas lagoas, eu tinha um incremento maior de espécies. Ela contribuiu com aproximadamente 47% dessa variação, né? Em termos percentuais. E olha quando a gente compara com o esperado, 31, né? Então, foi muito superior. A segunda escala que contribuiu foi entre biomas, que também foi maior, o observado, do que o esperado pelo modelo nulo. E agora vamos dar uma conferida aqui nessa partição dentro de cada bioma. Aqui é o Pampa, tá, gente? E a variação realmente ela foi mais pronunciada, na verdade em ambos, tanto na Mata Atlântica quanto no Pampa.
que mais contribuiu foi beta 2 ao longo de áreas úmidas. 58 aqui, maior do que o esperado em ambas as situações. E o que eu quero salientar aqui com vocês é esse porém das escalas mais finas. O que está aparecendo aqui para nós? Que nas escalas mais finas, no Pampa, nós tivemos uma maior diversidade. Ó, então aqui a variação ao longo daqueles scores que eu mostrei para vocês foi 27, né, por cento de contribuição. Nós tivemos uma riqueza, à medida que a gente ia comparando esses scores, já tínhamos uma riqueza pronunciada. E aqui na Mata Atlântica, ó, 19. Então, existe uma diferença entre esses biomas, né, na questão de contribuição para a diversidade entre essas escalas. Enfim, o que tudo isso pode estar nos indicando, né, que nos indica, na verdade. Bom, à medida que a gente aumenta a escala espacial, isso já é um padrão ecológico, né? A gente sabe que quando a gente aumenta a nossa escala de amostragem, de estudo, a tendência é que a nossa diversidade aumente junto. Então, de fato, nós corroboramos, né, essa teoria. E então, as escalas maiores foram as que mais contribuíram. A escala beta 2, que é entre áreas úmidas, né, ela possivelmente está refletindo, ela contribuiu muito, como vocês viram, a heterogeneidade ambiental nesses ambientes, né? Assim como a gente viu, nós temos ali variáveis físico-químicas, né, enfim, que podem estar interferindo mostrando essa heterogeneidade, melhor dizendo, e refletindo nesse resultado. E nas escalas mais finas, é comum encontrar esse padrão, até não sei se vocês perceberam, mas na outra partição, numa escala inferior que eu fiz, também foi assim. As escalas mais finas, elas foram inferior do esperado ao acaso. E é muito comum, principalmente em organismos que produzem ovos dormentes, que com a redução na coluna da água, nós tenhamos um aumento de densidade no período ali que antecede, né, a formação desses ovos dormentes. E isso leva a uma maior agregação, fazendo com que não exista muita variação em termos de incremento de espécies nessa escala de... E quanto a biomas, pessoal? Eu acho que simplificando um pouco o trabalho, né, para poder realmente mostrar os maiores achados, é que nós tivemos essa contribuição distinta entre o bioma Mata Atlântica e o Pampa, né? E o que acontece? Como a gente estava comentando lá no início da apresentação, né, esses organismos são dispersados por vetores animais, pelo vento, enfim. Então, em ambientes mais abertos, como é característico do nosso bioma Pampa, como a vegetação mais rasteira, é comum que essa dispersão ela possa ser facilitada, tá? Uma vez que mais aves costumam visitar áreas abertas, uma vez que também nós temos uma grande distribuição de aves que são migratórias aqui no Rio Grande do Sul, áreas de importância, né, que fazem com que possa ser refletida essa diferença entre os biomas. Então, a gente hipotetiza e também conforme, né, a literatura reforça que em ambientes mais abertos, a dispersão ela vai ser mais facilitada. Então, com o aumento da dispersão, nós temos uma maior colonização e, enfim, né, uma maior possibilidade de eclosão desses organismos aí, uma maior pool de propaganda, maior possibilidade de colonização. E em contrapartida, né, considerando a estrutura de paisagem do bioma Mata Atlântica, isso seria uma possível limitação de dispersão, né? Bom, não sei se já estão cansados. Vou passar para o último trabalho agora, que trata de padrões de concordância entre fases e grupos zooplantônicos. Eu vi que o pessoal está com dúvida aqui, depois eu vou falando com vocês. Esse trabalho, então, já que a gente estava avaliando duas fases, né, nós decidimos testar os padrões de concordância entre a fase ativa e dormente.
e também entre os diferentes grupos botâicos. Considerando, né, que esses organismos, eles, em ambientes temporários, eles dependem basicamente do banco de ovos dormentes para essa recolonização, né? Então, a gente espera encontrar padrões mais concordantes em lagoas temporárias, no que se refere à riqueza e composição. E o que é, então, essa concordância, né? Esses grupos substitutos? Bom, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, porque eu acho que fica mais fácil de entender. Ao longo de gradientes ambientais, né, é comum que as espécies elas possam apresentar essas variações em termos de diversidade, né, riqueza, abundância, enfim. E aqui nessa imagem a gente pode ver que duas espécies diferentes, ou grupo, como vocês preferirem, eles estão apresentando padrões semelhantes de variação ao longo do tempo, ao longo dos gradientes, né? E isso pode nos indicar a presença aí de grupos substitutos, uma vez que esses grupos apresentam padrões semelhantes de variação ao longo do tempo e espaço. Então, é importante os dois serem considerados também. Claro que gradiente ambiental foi um exemplo que eu trouxe para vocês, mas, enfim, né, pressão de predação, enfim, características, exigências ambientais semelhantes também, processos históricos evolutivos, até a questão de dispersão, se ela é semelhante entre os grupos, né? Tudo isso pode interferir, que nem Cladócera tem uma habilidade de dispersão menor do que rotífera, né? Então, quanto mais similares esses grupos forem entre si, maior será a possibilidade deles apresentarem padrões concordantes. Além disso, é importante que exista uma força de significância, que esses padrões eles sejam acima de 0,7 esse R, né? Não adianta ter uma correlação fraca e que seja positivo, obviamente. Bom, não sei se vocês entenderam o que seria essa concordância, mas passando adiante, essas foram as comparações que nós fizemos, tá? Fase ativa com dormente e em os grupos aqui, né? Eu não vou citar cada um, mas vocês estão aí acompanhando. Eu quero deixar só um detalhe aqui bem claro para vocês conseguirem entender os resultados. Nós realizamos essas análises só para rotífera e cladócera, tá? Porque nós não tivemos emergência de copépoda. Então, para não ter esse ruído, essa interferência, nós não colocamos eles na análise, tá? Então, essa comparação entre as fases foi considerando esses dois grupos. Então, vamos aos achados. Aqui a gente trabalhou a nível específico, né? Que padrão de concordância é melhor, tem uma resposta mais fidedigna. Nós encontramos aí 51.234 indivíduos que eclodiram desse sedimento. Distribuídos em 77 espécies, aí considerando ambas as fases, tá, pessoal? E 12 famílias. Então, as famílias aí mais importantes foram Chidoridae, 35, seguido de Daphnidae, com 5, os copépodes Cyclopoida, 14, e a família Lecanidae foi também mais representativa entre os rotíferos, com 5. Realmente, foi muito bicho, gente. Muito bicho. Quase contando bicho. E agora, vamos entender as fases, né? Que foi realmente o que intrigou muito esse resultado. Nós encontramos 24 espécies na dormente e 70 espécies na ativa, né? Se vocês lembrarem lá do início, a gente fez uma coleta na ativa, gente. Uma coleta. Então, a gente espera encontrar uma maior na dormente, né? Devido a essa variação sazonal e pela alta diversidade que a fase dormente nos representa. Mas, então, encontramos esse resultado. Depois eu já vou explicar o porquê que a gente acredita. Os cladóceros, então, tiveram boa representação em ambas as fases, né? 42 aqui na fase ativa. E a nossa riqueza rarefeita, ela foi bem superior, né? Na fase ativa, 52, e na dormente 26, tá? Lembrando que aqui é xícara e copépoda, tá? Perdão, cladócera. Copépoda não emergiu.
E a nossa perma nova, então, houve uma grande segregação, gente, mostrando aí que essas duas fases, elas são bem dissimilares entre si, né? Nossa perma nova foi significativa, e olha como as espécies plotadas, elas foram bem associadas às fases. Claro que nós tivemos espécies que foram compartilhadas, né? Eu até já vou mostrar para vocês esse resultado. Mas houve essa segregação, foram bem dissimilares. Aí eu fiz um Simper. Esse Simper aqui, ele consegue me dar um valor global de dissimilaridade entre as fases de 91, que é bem alto, e também me conseguiu dizer quais foram as espécies que mais contribuíram para essa dissimilaridade. Então, nós temos aqui como que mais contribuiu o Quidorus pubescens, né? Entre outras espécies, foram 13 no total, não estou trazendo todas aqui, mas foram 13. Então, associado a isso, eu também fiz um diagrama de Venn. Esse diagrama ele consegue me dizer o que foi compartilhado, o que foi exclusivo entre as fases. Então, entre a ativa e dormente, nós tivemos 17 que foram compartilhados, 53 exclusivos da ativa, 7 exclusivos da dormente. Olha como elas acabam, né, dando uma melhor representatividade. Então, essas 7 aqui que eu coloquei para vocês, elas correram só na dormente. Por mais que a dormente tenha me apresentado uma riqueza inferior, ela contribuiu dessa forma, mostrando que táxons foram exclusivos dela, espécies no caso. E agora, olhando os grupos separadamente, né, Cladócera, também houve esse padrão, né, 15 compartilhado, 27 só da ativa, 4 só da dormente, rotífera também, 2 compartilhado, 8 só da ativa, 3 da dormente. E os padrões de concordância, então, o que a gente encontrou? Em relação à comunidade a fase ativa e dormente, né? Não encontramos nem para a riqueza e nem para a composição, né? Vocês já viram até que elas são bem similares, então não existe padrão concordante aqui. Nem em riqueza, nem em composição, para as fases. Porém, nós conseguimos, avaliando entre os grupos, encontrar padrões de concordância em termos de riqueza para rotífera dormente, com cladócera dormente, com correlações bem altas até, né, 81, copépoda da ativa, né, que foi só na ativa que foi encontrado, e também cladócera ativa, né, pertencentes à mesma fase, com valores de correlação até altos, né, porque acima de 0,7 já são considerados altos. Composição, também encontramos padrões concordantes para rotíferos ativos e copépodas ativos, né, com correlação alta também, e para cladócera e copépoda ativo também, né, com correlação já um pouco inferior. Bom, o que a gente... Estou caminhando para o final aqui, gente. O que a gente, então, esperava, né, algo diferente do que a gente encontrou, nós esperávamos encontrar mais espécies na fase dormente, não foi o que aconteceu. A gente associou esse resultado, né, ao período que nós realizamos essa coleta. Então, foi em outubro de 2016, e nessa época, então, houveram muitas chuvas que ficaram acima da média da região, né, em praticamente todo o estado, toda a região sul, na verdade. E o que acontece? Esses organismos, eles são muito estimulados, né, a produção de ovos no período que antecede a seca, e no momento que retorna a água para esses ambientes, é muito comum que ocorra uma emergência rara. Claro que nem todos, eu não estou dizendo que seriam todos, mas que uma boa parte poderia vir a emergir. Nós acreditamos que nós tenhamos englobado essa janela temporal, né, resultando nesse resultado. Porém, né, é muito simplista dizer só isso, né? Nós podemos dizer que outros fatores poderiam interferir. Como, por exemplo, todas as espécies, elas são induzidas a produzir ovos de resistência? Nós não podemos garantir isso, né? Ainda tem muita coisa para responder sobre esses organismos e sobre a produção de ovos dormentes. Todos os ovos ou espécies eclodem em laboratório? Não temos como saber. Nem temos método protocolado para isso, então fica complicado.
Existe resposta espécie específica, existe variação intraespecífica, existe período refratário, né, que a gente comentou no início. Sabemos o tempo de colonização dessas lagoas? Daqui a pouco não teve tempo hábil dessa fase ativa de produzir efípios, né, ovos dormentes. Então também tem essa questão. Bom, e também se tratando de composição, né, nós não encontramos essa composição concordante, e ela foi bem distinta entre as fases, né? Alguns estudos têm mostrado, né, que os ovos dormentes eles podem eclodir sobre condições de incubação de laboratório, mas permanecer dormentes no ambiente natural. Então, isso também geraria resultados distintos entre as fases, que refletiriam nesses padrões diferentes de concordância e variação na composição. Além disso, cabe ressaltar que nós temos essa heterogeneidade ambiental, né? E que diferentes fatores locais entre essas lagoas pode ter gerado, então, um banco de ovos distinto. Então, isso é possível, gerando aí esse resultado. Só para vocês terem uma noção que é muito comum ter variação dentro da mesma espécie, né? Eleocryptus spinifer, que é aqui esse indivíduo aqui, e Leidige striata, elas emergiram dos sedimentos ao longo do tempo. Em lagoas elas responderam mais de forma mais rápida, em outras mais tardiamente. Então essa resposta pode variar, né? De uma forma muito pronunciada. Ou até mesmo na mesma lagoa, ela apresentou esses padrões marcantes ao longo do tempo. Também representando aí uma estratégia, né, de não gastar toda essa reserva genética, né, desses organismos de recolonização, melhor dizendo, em períodos de reinundação. Bom, nós encontramos a concordância entre Cladócera e Copépoda, e isso era esperado. Por quê? Porque se nós formos pensar nos três grupos zooplantônicos, Cladócera e Copépoda, eles são mais filogeneticamente relacionados, são microcrustáceos, enfim, claro que apresentam diferenças pronunciadas, mas entre os grupos eles são mais similares. E quando a gente compara a Copépoda com Rotífera, eles apresentam, né, estratégias, ciclos de vida distintos, né? Verificamos também que isso aconteceu para a composição e a riqueza, né? Que é interessante de se notar entre Cladócera e Copépoda para a fase ativa. Então, a gente possivelmente tem aí padrões de concordância mais pronunciados quando a gente está tratando da mesma fase do ciclo de vida. Bom, então, concluindo esse trabalho, as correlações encontradas de maneira geral, elas não foram altas o suficiente, nós encontramos algumas, mas elas não foram altas o suficiente, ou quando ela era concordante para a riqueza, não era para a composição. Então, é muito complicado de se utilizar, se indicar o uso de grupos substitutos, né? E isso até é reforçado na literatura. Porém, ainda estava um pouco ausente esses dados para áreas úmidas temporárias. Só que, claro, né, todos os trabalhos também têm que considerar as suas limitações. Esse trabalho, ele não acompanhou a variação temporal. E a gente deve lembrar que a variação temporal também é importante, né? A fase ativa, principalmente por causa da fase ativa, porque elas apresentam essa variação mais pronunciada. Mas, com esses dados, nós podemos dizer que existem esses indícios para ambientes temporários, né? Principalmente quando consideramos Cladócera e Copépoda, e que sempre, na medida do possível, se a gente puder considerar ambas as fases, é o melhor. Porque a gente consegue ter essa melhor visão, essa melhor representatividade, né? Dados mais completos, inventariados dessa diversidade zooplantônica. Outros fatores que até estudos bem recentes têm salientado é de variar as condições de incubação, né? Daqui a pouco, se eu tivesse avaliado em diferentes temperaturas, eu tivesse uma resposta diferente. Eu ia ter uma resposta diferente. Então, é algo a se pensar também. Bom, pessoal, da minha parte era isso, mas eu queria só fazer um fechamento aqui com vocês. A gente está fechando bem uma hora, bem certinho, não me atrasei muito. Que esse mesmo sedimento que
que foi estudado aí, ele foi seco novamente. Que está fazendo do zooplâncton, né? De fazer o backing hatch, que nada mais é do que responder depois de uma, duas ou três hidratações. E eu até trouxe alguns resultados aqui para vocês terem noção de como que realmente isso acontece. Por exemplo, essas espécies aqui listadas, travou? Estão dizendo que travou? Só me deem um ok, pessoal, para eu dar continuidade. Voltou? Estão todos me ouvindo? Tá, então vou dar sequência, tá, gente? Então, eu já tô terminando. Essas espécies aqui listadas, né, Cimocéfalo cerulato, Cerodáfilo, enfim, elas apareceram na primeira hidratação, né? Então, primeira hidratação em laboratório, né, gente? Essas correram só na segunda. Então, esse sedimento foi seco mais uma vez, reidratado mais uma vez, só na segunda. E essas só na terceira. Algumas ocorreram em todas as hidratações aqui avaliadas. Outras alternaram. Ó, Brachionos quadridentatus apareceu na primeira e depois não apareceu na segunda e apareceu na terceira. Então, eles apresentam essa variação como uma estratégia, né, de sobrevivência. Gente, eu gostaria de agradecer de coração a atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho dessa dinâmica, desse mundo do zooplâncton ativo e dormente. Né? Claro que a gente tem ainda muitas coisas a se fazer e muitas limitações, mas eu gostaria de só deixar um comentário de agradecimento a todo mundo que contribuiu para a realização desse trabalho, porque pesquisa ninguém faz sozinho, nós precisamos de união. Né? Então foram muitas pessoas que me ajudaram, seja em estatística, seja em identificação, enfim. Vocês realmente foram muito incríveis, alguns estão aqui, eu estou até um pouco emocionada, porque eu fico muito feliz mesmo de ver as pessoas que passaram aí pela minha estrada. Bom, e claro que eu não posso deixar de agradecer a minha equipe, né, que eu acho que acho que nem conseguiram entrar, porque elas estão em campo. Se elas estiverem aí, dão um oi, mas eu acho que elas não conseguiram. A Amanda, a Débora e a Elisa, né, que fazem parte da Liminosul, que é a nossa empresa de consultoria, que tem atuado aí no levantamento, no monitoramento desses organismos, cada uma trabalhando com o seu grupo. Tá, gente? Muito obrigada. Podem abrir os áudios de vocês, fazerem perguntas, fiquem à vontade. Essa empresa só de mulheres. Força feminina. Eu vou tirar aqui interromper o compartilhamento. Ai, Raquel, arrasou. Muito obrigada pela apresentação. Eu acho que tem alguém Deu querendo... pra entender? Deu sim. Tá cheio de comentário, mano. Tem mais de 100 comentários aqui no chat. Opa! Deixa eu ver se eu consigo resgatar os comentários lá de cima. Mas eu acho que vocês podem ir fazendo as perguntas aí por áudio mesmo, por vídeo. E depois eu pergunto o pessoal deixou no chat. Ou se alguém quiser comentar o que deixou no chat, não sei. Pode ficar à vontade. Acho que as minhas dúvidas mesmo já foram respondidas conforme os slides. Ah, tá. E no início também a gente conversou um pouquinho, deu para falar um pouquinho sobre essas diferenças. A Claudinha que tá divulgando a nossa live, né, que será dia 30 de setembro. Então, quem quiser, a gente vai falar um pouquinho mais do empreendedorismo na limnologia. Então, sejam todos muito bem-vindos, convidados a discutir um pouquinho. Ai, vocês gostaram, pessoal? Que bom, fico feliz. Deixa eu ver. Então, a Vanessa quer falar alguma coisa? Se vocês quiserem, pode ficar à vontade. Tá?
A Claudinha comentou aqui no início. A fase refratária seria quando fica ainda no ambiente, contribuindo para a memória ecológica do ambiente? Não me atentei ainda para esse termo. Isso. A fase refratária é que esse ovo ele pode ser exposto a uma condição ideal de vivência, né? As condições ideais para ele eclodir. Só que ele não pode, muitas vezes ele não vai responder. Porque ele não quebrou essa, digamos assim, para vocês entenderem melhor, essa dormência que a gente chama de fase refratária, que mesmo exposto às condições adequadas, ele não vai eclodir. E isso funciona como uma excelente estratégia, porque imagina, se a gente tem, por exemplo, uma chuva episódica, tá? E daí a gente não tem essa estratégia ecológica evolutiva desses organismos e eclode tudo. Né? Esse banco de ovos, ele precisa ter essa reserva. De certa forma, isso também contribui para essa permanência do banco de ovos, né? Não sei se eu respondi a pergunta da Claudinha. Respondeu sim, Raquel, obrigado. Deixa eu aproveitar já então. Está conseguindo me ouvir? Sim. Deixa eu perguntar outra coisa. Você comentou sobre a riqueza, né? Que foi baixa na dormência. Mas eu não sei, aqui nas Lagoas do Paraná é sempre mais baixo. Porque eu não sei se a gente tem dificuldade quando compara com a ativa, né? Se a gente tem muita dificuldade de achar os ovos, assim, vamos dizer, você coletar, porque você pensar em algumas lagoas, eu não sei a dimensão exata da lagoa que você trabalhou. Mesmo a gente procurando as temporárias, que são pequenas, você pega aquele córelzinho, porque a rede você ainda pode passar por toda a lâmina d'água, né? E você faz coletas mais pontuais, assim. Então, eu não sei, queria ouvir um pouco de você sobre isso. Eu não sei se lá no Rio, agora não lembro. Que faz eu falar mais sobre isso. Se a Sorana encontrou muita riqueza também. Sim, não sei se vocês perceberam, tá, que na minha partição aditiva da diversidade foi bem alta a minha riqueza, né? E ali eu estava falando só da parte dormente. Eu tive que respeitar alguns padrões, né? Eu fiz mais de um experimento, e o experimento que eu fiz para a comparação, né? Eu coletei sedimentos nessas lagoas, tanto para fazer a minha partição aditiva da diversidade, quanto para fazer essa comparação. Então, os métodos distintos. Para a partição aditiva da diversidade, um pouco inferior, que era só aquele corezinho. Quando eu fiz essa comparação entre ativa e dormente, eu coletei um volume maior. O pior é que eu não posso dizer para vocês que o volume maior, a melhor resposta foi no volume menor. Então, eu tive uma grande riqueza, né? Se eu for considerar assim de forma ampla. Só que no que eu fiz a comparação entre ativa e dormente, foi inferior. Né? Mas uma coisa muito interessante, Claudinha, é que a gente não tem métodos padronizados, tá? Mas existem dois métodos muito utilizados, um é a flotação em açúcar, que até nós utilizamos no nosso laboratório em outros trabalhos, nesses meus, no qual a gente consegue separar esses ovos e colocar eles para eclodir. Só o ovo, né, com a água, enfim. Mas no meu caso, e eu vou dizer de maneira geral também, no nosso laboratório, nós costumamos ver os resultados mais positivos quando nós coletamos esses sedimentos e hidratamos ele. Parece que nós temos uma resposta melhor. Nós conseguimos encontrar eclosões boas, assim, em termos de diversidade, né? 77, assim, foi realmente bem rico para banco de ovos, acredito eu, com base nos outros achados aqui no Brasil, né? E também tem toda a questão de que no Brasil a gente ainda tem muita coisa para responder a respeito desse banco de ovos. A gente não sabe muito bem os fatores que influenciam. Claro que a seca é um dos principais, mas tem aí uma gama de influências que podem levar, né, à formação desse banco de ovos. E Claudinha, até aproveitando a oportunidade, tem um trabalho, eu queria citar aqui, mas não deu tempo, que também está mostrando que muitas vezes esse banco de ovos ele pode ser super pobre, que nem foi o da Luciana Brandão, foi um artigo que ela publicou ano passado, só que era uma lagoa permanente. Ela verificou que esses EFIPs estavam vazios, eles eram formados vazios, enfim, e ela até fez a abertura desses EFIPs, né,
e viu que estava, ou que ele se degradava no sedimento com uma rapidez absurda. 15 dias ele já estava apresentando sinais de degradação. E a gente sabe que esses ovos são viáveis por pelo menos uma temporada, sim, né? E, então, assim, tem tanta coisa para responder a respeito do banco de ovos que às vezes a gente fica com muitas dúvidas, né? A respeito. Não sei se respondi, Claudinha. Não, respondeu. Deixa eu só completar uma coisa antes da passar a voz para a Sorana. A gente também teve mais resultado com essa hidratação do que com a flotação. Com a flotação a gente teve muito menos. Ah, legal saber. E com a hidratação, que foi o trabalho... Tem artigo. Foi o trabalho da Cláudia, a dissertação, ela não publicou ainda. A gente está tentando publicar, porque a gente fez só numa lagoa, aí não deu muito resultado. Assim, tá difícil, porque só tem um ambiente. Mas, enfim, a gente só hidratou. Entendi. E aí tem o do Jonathan, ele fez com ostrácoda, que aí ele fez aquele betting head lá que você falou. Também secando, hidratando, secando, hidratando. E só para completar, o da Luciana... Brandão, lá em Minas, essa questão dos ovos vazios, eles achavam ainda, não sei se você lembra, só para o pessoal ficar sabendo, que eles tinham uma rede que eles coletavam os ovos na coluna d'água. A Dáfnia produzia os ovos na coluna d'água e soltava. Ai, e aí ela fez um trabalho que ela colocou uns coletores para pegar esses ovos na coluna d'água. Se eu não me engano, foi parte da tese dela. Que as Dáfnias tinham tudo efípio. Já na coluna... desse porém. Incrível, né? Realmente é coisa ainda para aprender. Mas respondeu sim. Obrigada, Raquel. Parabéns, viu? E a gente sabe que você trabalhou muito mais ainda com essas coisas aí. Muita informação. Não, tem muito também que não deu tempo de eu apresentar para vocês, que eu ainda agindo ele também não foi publicado. Boa noite, Sorana aqui. Raquel, noite, seus Sorana. Trabalhos são incríveis. Tudo bem, eu amo fico muito feliz de ouvir isso. Essa relação da comunidade dormente, comunidade ativa, principalmente em poças temporárias, porque são ambientes que eles são muito assim, é só uma poça, não tem nada lá, não vai ajudar em nada no ambiente, e ela pode trazer muito mais do que a gente imagina, né? Sobre a metodologia, sim, aqui no Rio a gente usa flotação e super funciona. Aí eu não sei se é uma relação também de ambiente, se na Restinga é ok, mas só que se fosse para outro ambiente não seria ok. E a gente teve bons resultados com flotação. E... Que outra coisa? Eu ia perguntar se se por um acaso teve a curiosidade de trabalhar os seus resultados com relação à diversidade funcional. Não falhou a ligação. Funcional? Diversidade funcional. Então, realmente, eu acho que seria muito interessante trabalhar esses dados com funcionários. A gente acabou não fazendo. Acho que foi realmente mais por uma questão de limitação de tempo. Eu gastei muito tempo no laboratório e o meu projeto ele foi todo planejado em cima da taxonômica, né? Mas foram coisas que eu realmente parei para pensar, porque eu acredito, Sorana, que a resposta poderia ser bem diferente. E na verdade, a diversidade funcional ela seria bem complementar, né? A gente poderia ter uma resposta diferente que poderia complementar com a taxonômica. É uma excelente ideia, mas a gente não chegou a fazer. E em relação à flotação, foi muito legal que tu falou também, porque tem artigos que mostram que a flotação não causa, né, dano nesse ovo, mas às vezes mas assim nós não para nós não dá certo e pode realmente ser uma resposta do ambiente. A gente não tem essa certeza, né? É uma possível hipótese, sim. Não sei se eu te respondi, Sorana. Oi? Mana,
Mano, eu tinha deixado um comentário aqui, bem antes, quando você estava falando que a família da FNID foi mais representante. No caso, quando você reativou, né, os ovos dormentes. Em todos os estudos, eu não manjo muito de ovos de dormência, né? Mas em todos os estudos, acho que a Sorana, e você pode falar mais, a família da FNID é a mais representante entre os cladóceros? Ou varia? A família, para mim, a mais representativa foi a Kidoride, né? Acho que foi a Kidoride que eu comentei. Então, assim, esses ambientes rasos, né, eles são... tem muito Kidoride porque eles são bentônicos, né? E muitas vezes associados a essas macrófitas. Então, é bem comum. Se você for olhar, assim, os experimentos que a gente realizou no laboratório, a gente já testamos hidroperíodo, testamos predação, testamos outras coisas também, né? Há mais tempo eu falaria para vocês, mas não deu. E Kidoride sempre é muito representativo. Eu não sei te dizer assim, Tainá, se tem alguma questão que pode ser justificada de Kidoride ser mais representativo, além de ele estar mais associado a esse tipo de habitat, né? Mas em relação à viabilidade, enfim, isso eu não saberia te dizer. Mas é que esses ambientes têm muito Kidoride. Enfim, ambientes rasos, assim, é uma família muito representativa. Na verdade, ambientes de macrófagos. Que nem a Claudinha botou aqui, próxima margem, né? Próxima margem, assim, eles predominam, Heliocryptus também, Macrotrix. Então, são organismos que são muito comuns, né? Famílias que são muito comuns, pelo menos nas fossas tem aqui do Rio Grande do Sul e Santa Catarina que a gente coletou. Falando de predominância e tal, acho que foi 2 artigos que se apresentaram que tinham Lecanibula. E eu até comentei, será que ele é será que ele se aproveita dos ambientes? Porque geralmente ele ocorre em todos os ambientes. Todas as amostras minhas mesmo tá o Lecanibula. Não tem uma que não esteja bula. Lecani também. Lecani é mais associado, né? Essa região mais à margem, né? Ela é bentônica também. É bem comum nesses ambientes. Lecani, na verdade, a minha composição ela foi bem característica de ambientes temporários, né? Até assim, o que eu encontrei que é mais planctônico, né? Acho que os dafinídeos até ali são os mais planctônicos. Mas, enfim, os bentônicos são muito comuns nesses ambientes, né? Lecani, a família Lecanide, é bem comum mesmo. Heliocryptus, Macrotrix. Os bideloideias também, né? Macrotrix, bideloideia também, que ele vive muito associado ao sedimento, né? Aderido também, nós encontramos. A dineta foi bem representativo. Então, foi bem característico do tipo de ambiente mesmo. Entendi. A Vanessa perguntou se todos... Nem pode ser a tilápia. A tilápia ocorre em tudo quanto é canto, né? A Vanessa perguntou se todos os ovos que você coletou... Pode falar? Vou aproveitar que eu já tenho várias perguntas. Oi, Raquel, tudo bem? Oi, pessoal, boa noite a todos. Primeiro, não sei se eu estou vendo, eu não consigo ver todo mundo aqui na minha tela também, atrapalhada. Mas, Raquel, em primeiro lugar, parabéns, né, pela palestra, o tema maravilhoso, adoro essa tua área aí de trabalhar com os ovos dormentes, contribui muito também para o conhecimento, né, do zooplâncton aqui no estado, que a gente sabe que agora, né, inicialmente não tinha muita coisa, e a gente vem trabalhando aí até com as nossas consultorias, levantando bastante coisa. Esse teu trabalho foi bem legal, foi bem exaustivo, né, e avaliou essa questão das fases dormentes, achei muito interessante. E deixa eu pensar as coisinhas que eu queria perguntar, porque também essa questão de dormência e ovos, eu sou bastante leiga, né, nesse assunto, aprendi bastante contigo aí também, e uma pergunta é que tu encontrou uma diversidade, uma riqueza maior no sedimento, né, nos ovos, do que na fase ativa. Daí uma pergunta seria se tu conseguiu avaliar, né, a fase ativa sazonalmente, porque a gente sabe que aqui também tem muita variação, né? E talvez isso pudesse ser alguma coisa que está influenciando. E vai, depois tem outras perguntas, responde essa primeiro, senão eu me atrapalho também. Tá.
Vanessa, essa era a principal preocupação que eu tinha, né? Porque a gente queria muito, eu queria muito fazer sazonal. Eu falava, poxa, a gente precisa fazer sazonal. Os organismos variam muito ao longo das estações. Aqui no Rio Grande do Sul, né? Para quem não sabe, é bem marcado. Então, não deu por questão de Sim. logística, verba, enfim. Esse, na verdade, era um projeto que nem meu orientador falava, Raquel, acalma, tá? Acalma teu coração, porque a dormente já vai representar a tua vida, já vai teu doutorado é dormente. Só que eu queria ativa, queria. Eu falo, quero fazer essa comparação. E daí eu fui na coleta, coletei e eu fiz de novo, mas não deu para ir. E aí, quando eu comecei a avaliar os meus resultados, Vanessa, que eu vi que eu tive uma riqueza muito maior na ativa, né, que foi o que aconteceu, totalmente diferente do que esperava. Sim. Aí eu pensei, poxa, que resposta é essa, né? Tu imagina pagado sazonalmente. Talvez eu tivesse um N muito maior, né? Mas sim, Vanessa, isso que tu falou é muito importante, porque é muito sazonal. A gente acompanha, né? Eu e tu, a gente acompanha essa variação sazonal. Até esses dias a gente comentou, né? Até estava falando ontem mesmo com a Claudinha, aquele corte contra o sol em determinada época do ano. Existe marcação bem sazonal, né, para esses organismos. Eu não tive essa oportunidade de avaliar, mas eu acho que seria muito legal, porque daí também contribuiu muito para o meu capítulo 3. Porque eu não consegui essa concordância ao longo do tempo, né? A dormente, ela representa muito bem em uma coleta, pelo menos os artigos defendem isso, né? Só que a ativa, a gente sabe que a tendência é, ao longo tempo, quando a gente for coletando, a ativa, ela se equiparar à dormente. Apesar dos pesares, né? Da gente ter respostas distintas, não ter metodologia padronizada. Sim. Muito interessante. Não dá mesmo para a gente abraçar o mundo, né? A gente, por mais que a gente faça e estude, sempre vai ter coisa faltando, ainda mais de plâncton, né? A gente sabe. Então, é uma questão, né? E eu tinha outras perguntinhas. Bom, essa questão dos quidorídeos e está associada à vegetação, já como a maioria comentou aqui, realmente, né? Eu também sempre observei isso, mesmo nos campos de consultoria e no meu mestrado, né, que eu fiz lá no Taim, comparando a parte de lagoa, né, de água aberta, e também a parte de banhado, que é um banhado super consistente, né, que é o banhado do Taim, os maiores banhados que se tem por aí. E foi bastante nítido isso, né, que dorídeos super representativos da área vegetada, né, então parte de vegetação, então é bem esperado mesmo, assim, e poucos de área litorânea. Mas eu queria te perguntar sobre essa questão dos ovos, que eu não domino muito, assim, até a mesma pergunta da Sorana, né, Sorana, todos os ovos que tu conseguiu coletar, eles eclodiram, como é que foi essa avaliação, assim, tu avaliou todos os ovos enfim, essa comparação, assim, como é que foi? Para entender um pouquinho. Legal. Então, assim, existem essas duas metodologias, né, que eu comentei com vocês. A flotação. Na flotação, eu não usei ela, né? A flotação tu consegue quantificar, porque esses ovos vão flotar e tu consegue quantificar quantos são, tirar foto, fazer a comparação da fase ativa, né? Isso até foi feito no nosso laboratório em outro trabalho. Só que nós não temos esse sucesso tão grande utilizando esse método aqui. Nós utilizamos e não fomos tão felizes assim. Então, a gente não fez quantificação desses ovos. Eu queria fazer. Eu queria ter terminado o meu experimento e depois ter flotado. Porque daí eu ia ter... poxa, tantos ovos não eclodiram. Tantos ovos estavam degradados. Isso a gente até já fez em outros trabalhos no laboratório. Mas eu não podia, porque a Daiane, né, que acho que até tá aí, oi Daiane, ela ia fazer o batching hatching. Então eu não podia danificar esses ovos, né? Que também é um trabalho em conjunto nosso. Mas a gente não chegou a quantificar. Eu encontrava, assim, eu posso dizer que eu encontrava alguns boiando e eu devolvia, né? Então, às vezes eu ia... O que eu fazia, né? Eu passava a rede lá, olhava toda aquela água e à medida... E muito legal também, porque eu vi os organismos vivos, né? Daí era mais fácil até de muitas vezes enxergar e tal, pela movimentação. E à medida que eu encontrava ovos, eu ia devolvendo para esse centro, porque eles não tinham respondido ainda à eclosão, né? Eu ia fazendo isso a cada 2 dias. Mas eu não cheguei a quantificar, não cheguei a fazer quantificação. Isso é uma coisa bem legal que tu colocou, Vanessa, porque eu posso agora até lembrar, Daiane, se tiver aí, que isso ela pode fazer agora, porque eu não sei se ela vai ter mais uma hidratação, ela fez. Ela pode fazer agora, né?
A gente já teve 13 hidratações, quem sabe agora a gente já consiga fazer essa quantificação, né? O que sobrou desse monte de hidratação? É verdade. Bom, né, Raquel, parabéns, né? Com certeza tu não fez tudo porque não tem como fazer tudo, né? O que tu fez já foi bastante. A vontade era grande. Não, a gente tem vontade de abraçar o mundo e fazer tudo, ainda mais que a gente percebe que tem muita coisa ainda para ser feita nessa área, né? Mas não adianta, não tem como. Tu já fez muita coisa e tá de parabéns aí pelo teu trabalho, o trabalho que tu vem fazendo, tá muito legal, adorei. Obrigada, e tu sabe que tu, né, me ajudou muito, né? Eu não tinha nem noção como é que eu coletava a comunidade ativa. Eu só sabia coletar sedimento, né? Quantos litros tenho? Como é que funciona? Então a Vanessa foi bem importante nessa construção também. Obrigada, Vanessa. Ah, que bom, fico feliz em ter ajudado aí, porque eu de sedimento não entendo nada. Se tiver que me colocar, coletar um sedimento, aí eu vou ter que te chamar. Estamos aí. Então tá. Arrasou. A Vanessa e a Raquel sempre ajudando todo mundo. Acho que se ela quer falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Sim. Oi, Raquel, boa noite. Eu queria lhe parabenizar pela sua brilhante palestra. Eu aprendi muita coisa mesmo sobre zooplâncton e sobre zooplâncton dormente. Fiquei encantado com sua apresentação. E o pessoal, muita gente comentou aqui que foi muito bicho para contar, muito bicho mesmo, né? Acho que você deve estar sonhando até hoje com os zooplânctonzinhos pulando lá nos seus sonhos, pulando as cerquinhas no seu sonho. Foi mais ou menos por aí. Eu queria saber de você, você falou que não houve uma concordância tão marcante da comunidade ativa com a comunidade dormente, né? Mas os padrões de abundância, eles foram semelhantes? Sei que você coletou só em uma ocasião, né, na comunidade ativa, mas os padrões de abundância foram semelhantes entre a dormente e a ativa? Tipo, eclodiu na mesma proporção. Me ajuda a elucidar. Pronto. Os ovos que eclodiram entre as espécies foram na mesma proporção de que essas espécies estavam na comunidade ativa? Sim. Muito pertinente a tua pergunta, porque me deixa explicar algumas coisas que não deu tempo de falar na minha palestra. E é bom que explique um pouco sobre a capacidade de produção de ovos, né? De algumas espécies têm capacidades diferentes também, não sei se você observou isso. Sim. Sim, não, isso existe, sim. Claro que é bem difícil de falsificação, mas existe. Mas o que eu ia te comentar é que assim, a gente não tem garantia de que não houve partenogênese nesses experimentos, né? Por mais que eu estava lá há 48 horas coletando os bichos que eclodiam, eu não tinha como ter certeza se não ocorreu uma partenogênese no meu experimento. Então, para eu diminuir esse ruído, os meus dados foram todos transformados em presença para a fase para dormente, né? Para que não tenha essa influência. A gente não testou padrões de concordância disso, porque poderia ter essa influência da questão da possível partenogênese ali presente. Claro que os meus dados de abundância da fase ativa, eles foram reais. Né? Então, e foram maiores, agora não me lembro se foram maiores, sim. Ou não, foram um pouquinho menores. Agora lembrando aqui tanta coisa. Mas eu não cheguei a focar muito nisso, sabe? Porque como eu tinha essa influência, até testei os padrões de concordância ali, a gente teve que usar matrizes de similaridade idênticas, né? Usando Jacquard, presença e ausência, quando a gente fazia essa comparação entre fases distintas, para não ter esse ruído, né? Porque daqui a pouquinho eu estava comparando padrões distintos, né? Eclosões que não ocorreram, mas que foram origens de uma partenogênese. E esses bichos se reproduzem muito rapidamente, em 48 horas. Eu não posso garantir que não houve, né? Então a gente não acabou não testando esse tipo de padrão. E obrigada pela pergunta, porque me ajudou a explicar essa questão. Mas esses padrões de paternogênese, eles são capazes de ocorrer em 48 horas? Porque eu acho que você removia os indivíduos a cada 48 horas, né? Ou você devolvia para o experimento? Não, eu tirava eles e já fixava. Né? Eu identificava sempre que possível, quando não podia, eu fixava. Pode, pior que pode. Eita. Então, eu encontrei quidorídeos, se não me engano, portando ovos. Eu cheguei até a ver eles fazendo a partenogênese, uma vez eu consegui ver eles fazendo, eles colocando o ovo ali durante o manuseio
na lupa. Então, assim, eu já no início eu falava que hoje a gente não pode trabalhar com dados de abundância, porque a gente... Entendi. Acho que travou, não sei se ela ainda ia concluir, que eu ia comentar mais uma coisa. Eu acho que deu uma travada. Então, sempre esses dados foram deixados com Voltou. presença e ausência para evitar isso. Entendi. Pronto, eu queria comentar mais uma coisa, na verdade, uma pergunta. Se você observa se os ovos de paternogênese, tipo, mais recentes, eles são diferentes dos ovos de resistência, porque isso poderia uma forma de avaliar isso, né? Só que eu acho que daria muito trabalho, né? Diferenciar os ovos de resistência dos ovos de paternogênese. Se tem essa diferença morfológica entre eles. Tem bastante. Pena que eu não botei uma foto aqui. Os ovos eu tenho até na minha página lá, eu publiquei esses dias, né? Acho que a gente se segue, tu pode dar uma conferida, depois eu te mando também. Perfeito. Os ovos, até uma coisa que eu estava discutindo com a Tainá antes, os ovos de partenogênese, eles são eles são menores, eles são mais transparentes, eles são menos espessos, são mais abundantes. Então, numa carapaça de uma Daphnia, por exemplo, lá vai ter às vezes 5, 6, 7 ovos. E o de partenogênese, ele é... E o de reprodução sexuada, né? O efípio, ele é muito custoso. Né? Esse organismo, ele vai gastar muita energia. Então, ele vai gastar essa energia fazendo com que esse ovo, ele seja resistente. Grosso, espesso, escuro, né? E, então, não sei se era essa a diferença que tu queria ver entre o partenogênico e o de resistência, né? Então, é bem possível fazer. Só que a gente não chegou, assim, a fazer esse tipo de observação, né? Aconteceu, que nem eu tinha comentado antes, de ver que estava querendo ocorrer a reprodução, mesmo eu tendo todo esse trabalho de estar lá tirando os bichos a cada 48 horas. Né? Entendi. Mas existe uma diferença bem pronunciada e eu não cheguei a encontrar nenhum indivíduo portando ovo dormente, tá? No meu experimento, isso eu não encontrei, mas eu encontrei na fase ativa. Na fase ativa eu encontrei, sim. E foi de Daphne, se eu não me engano. Eu acho que nem foi desses trabalhos que eu mostrei para vocês, mas de outros trabalhos que eu realizei até aqui na região próxima de Porto Alegre, na região metropolitana, eu já encontrei Daphnias portando muitos ovos de resistência. Outras dentro dessa mesma população portando ovos partenogenéticos. Mas não chegamos a realizar nenhum trabalho, assim, fazendo esse tipo de comparação. Entendi. E nesses organismos, eu não tenho certeza, mas eles também podem fazer o encistamento do próprio organismo e se depositar no sedimento, ou só pela produção de ovos? Na verdade, o processo de essência, ele é praticamente isso. Esse organismo se ele hiberna, né? E até tem algumas literaturas que dizem que ele produz uma capa fina proteica sobre ele, ele reduz o metabolismo e se enterra no sedimento. Isso os copépodes fazem, ciclopóida. Sim, então, isso aí eu já vou falar dos copépodes. E tem alguns outros tipos de dormência, porque dentro da quiescência nós temos a anabiose, vários tipos, né, que cada um significa um estímulo diferente, um que é a seca, outro que é o oxigênio, em várias terminologias, assim, que se for olhar na literatura, é bem ampla. Mas em termos bem gerais, sim, né, o processo de quiescência, ele é isso, ele é esse processo de se incestar mesmo, assim, né, de entrar em dormência e principalmente na fase de copepulito, isso é encontrado. Entendi. Eu acho que no início você estava falando sobre a quiescência, mas eu cheguei um pouco atrasado, eu perdi essa parte. Mas, no mais, meus parabéns, Raquel, fiquei encantado com todos os seus trabalhos. É uma pesquisa bem incrível mesmo, bem chamativa, e muito sucesso aí para você. Muito obrigado pela sua palestra de hoje. Muito obrigada. Que bom que vocês gostaram. Arrasou, Raquel. Eu não... Acho que o Jonatas ligou aqui o áudio, quer falar alguma coisa. Parabéns pela palestra. Eu tenho uma pergunta para você. Eu vi que no seu primeiro trabalho sobre a complexidade, você acabou encontrando ostrácoda, né? Mas nos seus próximos trabalhos, eu vi que você não encontrou. Você não eclodiu o ostrácoda ou você não acabou utilizando ele nas análises? Agora tu vai me matar, Jonathan. Opa! A gente não utilizou ele. Mas eclodiu, sim, então. Nós tivemos eclosões.
Nós tivemos, eu não utilizei, porque a gente tentou focar realmente nos 3 grupos, e também porque a gente sabia identificar, eu não tive esse tempo, eu fiquei com eles todos guardados lá, até a gente agora entrou em parceria com o pessoal lá da Unicinos que consegue identificar esses ostrácodos, então eles iam identificar agora para o trabalho, enfim, mas eu encontrei, mas não cheguei a incluí-los, mas não porque não apareceram, porque eu não sabia, chegava mais específico, então dificultaria, né, a avaliação de padrões de concordância, então. Pena que né, a gente não estava trabalhando junto aí, que tu ia me ajudar nessa parte, naquela época eu não te conhecia ainda. Eu te ajudaria com prazer identificar os ostrácodes. Outra questão a gente fez um artigo há pouco tempo, a gente publicou em parceria com a professora Claudinha também, e a gente comparou a comunidade ativa com a comunidade dormente de ostrácoda, e a gente encontrou um padrão semelhante ao que você comentou. Realmente a gente encontrou uma maior riqueza na comunidade ativa, acho que a gente encontrou 9 espécies, e na comunidade dormente a gente encontrou 7. Entretanto, a composição era totalmente diferente. Então, as espécies que ocorriam na comunidade ativa não eram as mesmas que estavam no banco de ovos. O mesmo dilema que você acabou encontrando no seu trabalho. Que legal, Jonathan, porque eu acho que, assim, talvez a gente tenha aí toda uma questão que não dá para a gente extrapolar o que a gente está verificando aí de ambientes de clima temperado, né? Que se você for ler os artigos aí do plano de comunidade, a dormente representa muito bem, tem uma altas, enfim, só que, na verdade, aqui não é bem o que a gente encontra. Claro que um dos meus experimentos ali foi realmente rico, né? Mas eu acho que também, associado a tudo isso que eu comentei, a gente tem que lembrar que não temos uma metodologia padronizada ou até mesmo os experimentos que façam essa variação nas condições experimentais. Até recentemente saiu um trabalho da Maybe, que ela testou diferentes temperaturas e até ela indicou um volume de sedimento maior do que 100 gramas, que é o que geralmente as pessoas usam, né? Eu usei 130, se eu não me engano. Tem muita coisa a ser estudada e a ser desvendada sobre essas metodologias, né? Quem sabe se é possível a gente atingir aqui nos nossos ecossistemas brasileiros e temporários através de uma metodologia mais de metodologias diferentes que nos permita encontrar algo mais representativo. Eu concordo com você nessa relação de metodologia, é meio incerto, na verdade, né? Toda vez que você faz um experimento, com o próximo experimento você acaba adaptando sua metodologia. Porque em um experimento que eu fiz, eu peguei muito sedimento, e eu percebi que quando tinha muito sedimento, não eclodia tanto bicho. Depois eu reduzi a quantidade de sedimento. Exato. E preparei mais microcosmos. E aí eu observei, começou a eclodir mais. Então, é meio que incerta essa metodologia, e querendo ou não, quando você manda o artigo nessa etapa de revisão, os revisores pegam bastante no pé ainda nessa parte de, por que você fez isso? Com uma metodologia incerta, não tem nada definido ainda, né? É meio complicado. Não, muito bom. É bem isso aí que tu falou, bem isso. E até tu falou isso aí, agora eu vou corroborar contigo também. Lembra que eu falei, né, aquele de concordância meu, eu tive uma menor, né? Eu utilizei 800 gramas de sedimento. Eu fiz a dos cores, 10 cores, homogeneizei e eu incubei 800 gramas de sedimento. Quando eu fiz a partição aditiva da diversidade, que eu fiz 5 corezinhos lá hidratados, né, 130 gramas de sedimento, apareceu aquela loucura de bicho, né, uma riqueza altíssima. Então, assim, para mim foi melhor também. E mais uma justificativa da necessidade de a gente conseguir chegar mais próximo de uma metodologia que incorpore a nossa realidade, né, aqui no Brasil. Era isso. Obrigado, Raquel, e parabéns mais uma vez pela sua palestra. Eu agradeço. Foi perfeita. Eu que agradeço. Agradeço vocês estarem comigo aqui até agora. Ouvindo. Bom, Raquel, eu acho que é isso. Vamos marcar, Jonathan, depois uma palestra sobre ostrácoda. E a Claudinha também, vamos marcar da Claudinha.
Muito obrigada pela sua apresentação, foi excelente. Como eu tinha falado, né, a gente tem já uma apresentação no nosso canal sobre ovos de resistência, que foi da Luísa Costa, da UFRJ, que ela é orientanda do professor Reinaldo Bozelli, que é o mesmo orientador da Sorana. Mas foi uma metodologia totalmente diferente, os seus trabalhos são muito legais, depois eu vou pegar o link para colocar lá na descrição do YouTube. Acho que é isso, gente. Quem quiser fazer mais alguma consideração, pode ficar à vontade. Só te agradecer mesmo por todo o apoio e amizade aí que a gente fez. Leide. Imagina, eu que agradeço. Agradeço a todos vocês aí por perguntarem, por se interessarem pelo tema. A gente abre a câmera rapidinho aí para tirar um print de vocês, bonitinho. Só tá eu, o Cieli e a Raquel. Deixa eu me ajeitar aqui. Eu nem sei agora para qual que eu olho, né? Porque eu tô com duas câmeras abertas. Vou olhar para aqui do celular. Só tá faltando a Ana Caroline e o esposo, que também trabalham com Zou. Peraí que tá ativando agora. Oi, Leidiane. Ô, Leide. Obrigada, Leide. Tudo bom, Raquel? Tudo bom. Parabéns, viu? Foi um arraso. Foi sim. Sim. Obrigada. Não tô respeitando a quarentena. Vai fazer a quarentena junto. Tô brincando. Tô brincando. Cadê a máscara? Consegui printar, gente. Não julgo, não julgo. Tá certo. Beijo, gente. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Raquel, pela brilhante palestra. Boa noite e bom final de semana para todos. Boa noite, bom final de semana. Se cuidem. Obrigada. Um beijão para vocês. Tchau, boa noite. Tchau, Tchau, gente. boa noite.